E o mais interessante nessa fase é que Deus ele tem uma promessa na minha e na sua vida. E quando ele fala, ele garante. E o que aconteceu com a vida do rei Josafá foi algo interessante. Quando a gente sai para lutar em uma guerra, a primeira coisa que a gente faz é preparar a espada. Não é assim? Não é assim? Espada. Preparar o escudo. Preparar a lança. Preparar o alforje. Mas Deus determinou para que Josafá ele fizesse reunir todos os levitas e adorar. Aí está o diferencial que realmente algo que muda a minha e a sua vida. Eu conheci o Evangelho através do louvor. Eu já era músico, então eu conheci o Evangelho através do louvor. A nossa querida pode participar da nossa vida, Gilvano, sua esposa, nós tivemos juntos. E eu quero dizer a você que o louvor ele liberta, amém? E aí, quando o rei Josafá, ele diante os insultos, a guerra a qual os profetas, os reis daquela época vieram contra ele, se deteram para tentar destruir a vida do rei Josafá, o rei inclinou e clamou a Deus. E Deus atentou a ouvir a voz do rei e a ouvir a voz do povo de Israel. Mas o mais interessante é que Deus não queria sangue tirado pela vida do rei. Deus queria algo celestial acontecendo na vida. Aleluia! E quando a Bíblia diz que quando os levitas, quando foram juntar todos os levitas para começarem a adorar a Deus, para cânticos, para louvores, agora eu quero que você atente a essa palavra. Imagine essa banda pronta para louvar e alguém assim do lado, aqui dentro do lugar. E quando a Bíblia diz que quando começou o louvor, o espírito das harpas, os alforjes, quando começou os instrumentos de sopro, os instrumentos percussivos, tudo começaram a tocar, a Bíblia diz que aqueles homens ficaram perturbados a ponto de um matar o outro. Um matar o outro. Aqueles que veio contra o povo de Deus agora, eles mesmos se destruíram, porque o poder de Deus é maior na minha. Porque quando Deus ele me chamou, eu não sei se ele me chamou naquele louvor, aquele bem antigo, ou aquele hino da harpa que você ouviu e ali Deus ele fez algo tremendo na sua vida. Eu sei que um dia eu estava saindo para tocar no elétrico e Deus me chamou através do louvor. E aquilo ali tocou no meu coração de uma forma tremenda e rasgou os céus ali. E aí Deus operou em meu coração. Mas eu quero te dizer que quando Deus ele tem promessa na vida do homem, eu não sei quem você é, eu não sei até que ponto você chegou para estar aqui, a dificuldades, graus de dificuldades que você passou para estar aqui, adorando, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. Mas eu sei de uma coisa, é que quando Deus ele me chamou para ser sacerdote. Quando a gente olha a vida do rei Josafá, ele traz terríveis. A gente olha e vê Crônicas 52, a gente olha e vê um momento a qual até o próprio o rei Acab tenta contra a vida de Josafá e tenta até enganar os reis daquela terra para destruir a vida de Josafá. Mas quando o homem tem promessa, quando a mulher tem promessa, Deus ele cumpre as suas promessas. Glória a Deus! Deus te chamou, ele não te chamou por acaso. Quando ele te chamou para falar o livro das Crônicas, quando Deus te chamou, ele chamou pelo seu nome. Ele chamou para você se humilhar, orar, e ele, lá fora do céu, ouvirá a sua voz, e ali mesmo ele mudará a sua história. No tempo Deus tem para ti, a própria promessa de Deus.
sofá mudou. Mas para isso acontecer, ele tomou duas atitudes fundamentais. A primeira foi reconhecer que errou, se humilhar, perante ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E o segundo ponto foi reunir todo o povo e dizer que aquilo não podia ficar daquela maneira. Aquela história tinha que mudar. A minha história tem que mudar, a sua história tem que mudar, porque o Deus Todo-Poderoso está tudo a sua vida. Agora, o terceiro passo que Josafá rei tomou é Cristo. E os filhos de homens vão cair por terra. E toda a carne está que a sua adoração que vem direto do trono de Deus para a sua vida, vai mudar a sua história.